Salve, muito boa noite. Voltamos aqui a essa mesa redonda muito importante. Nós estamos aqui entrevistando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim. É um dia muito importante, uma semana onde se tomou decisões importantes, como a intervenção federal no Rio de Janeiro. E o ministro Torquato Jardim, que já passou por vários setores, um grande jurista, professor de Direito Constitucional do UNB e foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral e também ministro da Transparência e agora é ministro da Justiça, exatamente, né, ministro? Nessa fase mais conturbada. Ministro, já falamos muito aí sobre inteligência, né? Como sendo a grande saída para a segurança pública, como a grande saída para até minimizar a atuação do potencial ofensivo da polícia. A inteligência, ministro, tem informações de que esse modelo ali do Rio de Janeiro de crime organizado estaria se alastrando pelo país inteiro e até pela América do Sul. Foi isso que justificou de uma maneira muito mais forte essa intervenção imediata na segurança do Estado? Também faz parte do conhecimento. A inteligência é informação é poder. Desde a mais antiga e remota forma de organização estatal, o espião é a figura central. Ou seja, informação, conhecimento do que se passa. Sim, são duas realidades. O crime é nacional, minimamente. E quando ele se torna mais competente, ele se torna transnacional. O Brasil é vizinho dos dois maiores produtores mundiais de cocaína, Colômbia e Peru. E é vizinho dos dois maiores produtores mundiais de maconha, Bolívia e Paraguai. O Brasil era zona de transição para os mercados dos Estados Unidos, da Europa, via África, via Caribe para os Estados Unidos. Agora não. O Brasil é hoje o segundo consumidor mundial de cocaína. Então, você tem dois tipos de política necessárias. Você tem uma política interna, de controle do mercado interno, e a política de cooperação internacional, que é dificultar, impedir sonho, Sim, mas dificultar. Mas a organização do crime está tão forte. Não, ela é empresarial e ela tem uma vantagem. Ela não responde a ninguém. Não tem acionista majoritário, acionista maioritário, não tem auditoria, não tem Tribunal de Contas, não tem nada. É uma coisa amorfa e muito eficiente que se espalha por todos os campos. Então, o que se teve no Rio foi, de uma forma mais aguda, pelo seu aspecto histórico e influência que tem no Brasil, dessa forma aguda, do imenso sucesso do crime organizado no Rio de Janeiro. Daí ter sido lá a intervenção. Porque, como disse, são os dois arcos de controle antes de chegar no Rio de Janeiro. Nesse controle da fronteira, a caminho do Rio de Janeiro, de julho do ano passado para cá, já foram mais de 4 toneladas de cocaína e crack, 177 toneladas de maconha, 138 mil cápsulas de munições, 850 armas de fogo, e cigarro então nem se fala. Agora, mais de 4 milhões e 500 mil pacotes. Então, esse engajamento internacional, esse aspecto internacional, daí porque a inteligência não é só conhecer o Rio de Janeiro, e aí é fundamental o papel da Polícia Militar e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, porque eles conhecem a rua, eles conhecem o bairro, mas tem também a inteligência dos estados vizinhos, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, cujo secretário de Segurança amanhã e eu teremos uma reunião para cuidar desse esparramar, dessa marola e que não seja um tsunami, pode chegar nesses estados. E a cooperação e as visitas de trabalho lá e aqui com os países vizinhos. Hoje mesmo estivemos com o ministro da Defesa da Colômbia, estivemos plural majestático, 3 ministros estiveram, o ministro Jugman e o ministro do GSI também, o ministro Etchegoyen. E outras reuniões bilaterais com esses países que mencionei. Então, a inteligência é a figura central. Ou você conhece muito bem, você não sabe nem quanto é que vai custar, como chegar, com que armamento chegar, que o pessoal chegar. Há uma colaboração, então, dos outros países para tentar conter? Intensa. Desde os Estados Unidos até os países da Europa, todos colaboram nesse esforço. É um esforço mundial. Agora, ministro, hoje eu ouvi do seu colega de ministério, o ministro do Desenvolvimento Social, o ministro Osmar Terra, ele me dizia que é preciso, que ele é contra a liberação de qualquer tipo de droga, inclusive a maconha, que há aí um movimento para tentar liberar a maconha, ele se dizia contrário. Qual é a sua opinião? Essa é uma decisão a ser tomada no Congresso Nacional, ouvida a sociedade brasileira. É uma decisão dificílima, porque você tem uma vasta literatura a favor e uma vasta literatura contra.
Quem pode desempatar? Desempate é político, no bom sentido da expressão, no Congresso Nacional, pelos grupos interessados. A voz de Osmar Terra é importante porque ele é médico, trabalha com isso, formou-se no Rio de Janeiro, conhece o Rio, foi prefeito de Santa Rosa, no interior do Rio Grande, foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, ali na fronteira. Então ele conhece o assunto como poucos conhecem. Autor, né, da lei antidroga. Ele é o autor da lei, do projeto de lei que já ele diz que aprovado na Câmara. os malefícios que a maconha causa ao cérebro não justificam uma liberação. Pois é, há outros que dizem outras coisas. Então eu acho que temos, por exemplo, essa legalização do Uruguai é muito menor a extensão do que se imagina. Segundo a notícia que tenho, apenas 20% das farmácias uruguaias vendem maconha. Ou porque o dono da farmácia é contra, ou porque há acionistas estrangeiros de países onde ela não está legalizada. Então eles não podem vender. A consequência é que o Uruguai corre isso se tornar um grande corredor de maconha. O trânsito torna-se legal. Exemplos do mundo, o senhor não dispõe para comparar, não? Exemplos dos Olha, É porque a política atual está falida, né? Veja, nenhum país do mundo resolveu o problema de drogas pela violência exclusivamente, pelo uso das Forças Armadas intensamente, mas o México é o exemplo mais óbvio disso, não é? E com liberalização. Eu me lembro, décadas atrás, trabalhando, viajando na Suíça, em algumas cidades da Alemanha e na Holanda, que o governo fornecia seringas e drogas para os usuários. Foi abandonado, não deu certo. Em compensação, a Suécia e a Islândia, é claro, um espaço menor, muito menor, né? Muito mais limitado, conseguiram reduzir o uso a níveis toleráveis para não quebrar a segurança. Eu acho que a grande experiência a ser observada é a norte-americana, porque vários estados legalizaram a droga. Alguns antes só para medicina, outros agora até para entretenimento. Então vamos ver como lá é o país da pesquisa e é o país da estatística, e na psicologia é o país do behaviorismo, da psicologia estatística, ver o que vai acontecer no longo prazo. Há estudos, agora, há estudos que apontam o álcool como abertura para os outros vícios. Há pessoas que entram em outros vícios por causa do álcool. Outros tomam álcool a vida toda, não acontece nada. Mas quando vão à maconha, a maconha abre o caminho a outras drogas. Então, há várias janelas a abrir e fechar. É um tema muito difícil. Não é um tema para a comunidade científica está em discussão no Supremo, decidir. É para debater e a decisão final forte terá que ser no Congresso Nacional. O senhor traz um dado preocupante, né? O Brasil se colocando aí como um centro consumidor muito grande, segundo o centro consumidor. Quer dizer, o consumo está em alta, está aumentando. Agora, o tráfico no Brasil tem um traço muito curioso que aponta isso. É um escritor inglês num livro muito conhecido e ele tem sido muito entrevistado no Brasil. Não é? Por exemplo, no México, o narcotráfico começa com e seus chefes são pessoas muito pobres, como El Guzmán, o El Chaco Guzmán, do grupo social mais pobre. Ou o famoso da Colômbia, que virou série de televisão, Escobar. No Brasil, ele denuncia que os grandes investidores e controladores do narcotráfico sejam classe média alta e classe alta. É a denúncia que ele tem no livro. Eu não tenho estatística sobre isso. Faço a provocação, lembrando o autor, que é inglês, mas que ficou muito tempo no Rio de Janeiro, chegou a morar na Rocinha. Então, ele sugere esse argumento. Que os chefes não moram nas comunidades, né? Estariam em Copacabana, nos bairros nobres. Até um colunista famoso, grande escritor da história do Brasil, ontem ou hoje no jornal dele, usou a expressão demofobia. Né? Ou seja, há uma concentração de fiscalização num grupo social que não é o grande consumidor. Ele é o grande transportador. Agora, ministro, mesmo com o Serviço de Inteligência, a Polícia Federal, por que é tão difícil rastrear isso, inclusive o dinheiro, fazer o caminho do dinheiro, que eu acho que é a maneira mais eficaz de se combater? Foi como a Lava Jato começou a atuar, né? Pegou um doleiro... É muito difícil, é um desafio. Veja, na década de 20 do século passado, na lei seca americana, as fortunas que se fizeram em função da proibição do álcool, proibição da bebida. Isso. Inclusive, uma das famílias políticas mais famosas da história americana fez a sua fortuna na década de 20 no contrabando de uísque. Então, digamos assim, o crime organizado tem a capacidade de ser camaleão. Ele muda a cor, muda onde fica. Ele muda se acomoda a forma de atuar, numa velocidade que a ordem estatal não consegue. Porque nós, autoridades públicas, nós, sociedade civil, modernamente organizada como Estado, nós temos leis
nós temos organização estatal, nós temos hierarquia, nós temos que escrever relatório. E o crime organizado não tem nada disso. Não tem nada disso. Você, se quiser afastar um servidor público por improbidade administrativa, você tem que fazer um processo ao recurso judicial. Você leva 8, 10 anos, talvez, para afastar o servidor público. Você faz um processo administrativo bem feito e demite em 1 ano, ele entra na justiça, vem uma liminar, volta. No crime organizado, não, fulano está mal, vai lá e executa. Não é? Ou então, como na máfia italiana, né, o sujeito recebe o recado. Se você se suicidar, nós garantimos sua família. O cara suicida, a família fica garantida. Isso é sistema de aposentadoria. Agora, nós isso, temos o que que a pagar o gente vê dinheiro. muito É no Rio de completamente Janeiro, diferente. Oi? o que a gente vê muito no Rio de Janeiro, várias ações de garantia da lei e da ordem que houveram lá nos últimos tempos, o crime parece que tira férias quando tem essas grandes ações, aí passa um tempo, volta ampliando, inclusive, o seu espaço e a sua área de atuação. O que vai fazer, o que essa intervenção pode fazer diferente para que isso não se repita? A intervenção é um convite que se impõe à reflexão. Os meios, as táticas de julho do ano passado até agora não surtiram o efeito desejado. Por isso, o presidente da República, o presidente Temer, decidiu a intervenção. Ou seja, foi um uma passo GLO além. não Ou seja, não é só fazer GLO, porque na GLO, a garantia de lei da ordem, o que faz? A autoridade federal opera em conjunto com a Força Estadual, não assume o comando da Força Estadual. Na intervenção, o interventor federal assume o comando da segurança pública, ele demite, nomeia quem ele quiser. Ele é dono do pedaço, ele é governador de segurança pública e administração penitenciária. Então ele passa a ter um poder muito mais forte, muito mais decisivo para definir táticas e controle. Mais de 10 GLOs, né? Não sei, mas foram várias. Acho que A GLO, na verdade, é uma só, nomeada, indicada desde julho. Há várias operações dentro dela, mas a partir de uma única. Quantos já foram afastados? Não sei. Ainda não tem. Eu sei que no processo disciplinar ordinário, há anos que a Polícia Militar afasta 700 policiais. Mas... O Flávio de São Paulo, ministro, ele diz aqui, se haverá operação, ele diz, boa noite, ministro, os militares serão responsáveis por operações como o BOP faz, né, de subir os morros para apreensão de armas e drogas? Isso aí é decisão do interventor federal. Isso aí é tática, eu não sei, não cabe ao Ministério da Justiça opinar. Mas não é uma estratégia usual, né? Os militares, quer dizer, militares que ele diz, não os militares da Polícia do Rio de Janeiro, né? Mas os militares do Exército. Eu me limito a dizer o seguinte, Zé Maria, a intervenção é inusitada. Isto implica ações inusitadas. Ou seja, vai subir. O general que vai decidir, o interventor que vai dizer se, quando e como, com que tropa, porque veja, as Forças Armadas têm um treinamento especial, né? Ela não é treinada a subir morro. Agora, ela tem forças especiais com treinamento multidimensional. Então, você pensa no batalhão de infantaria de selva, pensa no fuzileiro naval, paraquedista. Essa turma se adapta a qualquer terreno e com muita rapidez. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo e você pode aproveitar esse tempinho aí para preparar a sua pergunta e mandar aqui para o ministro Torquato Jardim. Nós estamos, o Zé Maria está ali ligado no nosso WhatsApp, que é 17 99647 3337. Repetindo, 17 99647 3337. E ainda tem o meu Twitter, @DeniRotenburg, ou o Twitter do Zé Maria, @José M. Trindade. Aguardamos a sua pergunta. Voltamos em 2 minutos.